Fala galera, começando mais um vídeo aqui no Sobreviva ao Apocalipse e hoje no modo solo, com um objetivo bem claro: sobreviver 100 dias jogando sozinho e provar que dá para chegar lá só com estratégia, habilidade e conhecimento do jogo. Já fica comigo até o final porque essa jornada não vai ser fácil e cada decisão aqui faz diferença entre viver mais um dia ou perder tudo. Logo no começo, a prioridade é simples: lutear o máximo possível. Eu já vou direto nas áreas próximas, procurando principalmente sucata e pilhas, que são essenciais para praticamente tudo no início do jogo. Enquanto eu avanço, vou abrindo cada caixa, desmontando itens inúteis e aproveitando tudo que dá. Aqui não existe desperdício, tudo vira recurso. E uma dica importante: não adianta sair pegando qualquer coisa sem pensar. O foco no early game é sempre nos itens que vão acelerar sua evolução, principalmente aqueles que ajudam na construção e nos primeiros crafts. Com uma quantidade razoável de recursos, o próximo passo é garantir o básico: comida e sobrevivência. Eu começo montando alguns itens simples para não passar necessidade, porque morrer de fome aqui é tão fácil quanto ser pego por um inimigo desprevenido. Enquanto isso, já vou pensando no posicionamento da base, porque escolher mal onde construir pode custar todo o progresso lá na frente. Agora sim, com recursos iniciais garantidos, é hora de começar a montar nossa primeira base. Nada muito elaborado ainda, o foco aqui é funcionalidade. Um lugar seguro, com boa visão ao redor e que permita a expansão futura. Eu começo simples, reforçando o básico e garantindo que consigo me defender nos primeiros ataques. Porque acredite, eles vão vir. Com a base minimamente segura eu volto para a exploração. E aqui entra uma das partes mais importantes do jogo: o farm inteligente. Não é só sair andando sem rumo. Eu sigo rotas estratégicas, volto em pontos importantes e sempre tento otimizar cada ida para trazer o máximo de recurso possível. E claro, sempre de olho no perigo. Depois de juntar uma boa quantidade de sucata e pilhas, chegou a hora de dar um passo importante: evoluir a bancada de crafting. Essa evolução muda completamente o jogo. Agora eu consigo desbloquear itens mais avançados, melhorar minha defesa e principalmente começar a planejar o médio e longo prazo. E é aqui que entra uma das estratégias mais fortes para sobreviver por muitos dias: as torretas. Eu começo a investir na criação delas o quanto antes, porque elas ajudam demais no controle dos inimigos, principalmente durante as noites mais difíceis. Enquanto eu continuo evoluindo a base, já vou posicionando algumas torretas em pontos estratégicos, criando uma defesa automatizada que vai me dar uma vantagem enorme. Ao longo da gameplay, eu também vou mostrando algumas das habilidades e perks que fazem diferença de verdade. Não adianta gastar pontos de qualquer jeito. Aqui, eu foco em perks que aumentam minha eficiência, coleta de recursos, resistência, combate e principalmente sobrevivência. Cada ponto investido errado pode atrasar muito sua evolução, então presta atenção nisso. Conforme os dias vão passando, a dificuldade aumenta. Os inimigos ficam mais fortes, mais rápidos e aparecem em maior quantidade. E é aqui que a preparação começa a fazer toda a diferença. Base reforçada, torretas posicionadas, recursos organizados, tudo isso começa a trabalhar a nosso favor. E claro, nem tudo sai perfeito. Durante a jornada, vão ter momentos de tensão, situações inesperadas e decisões rápidas que precisam ser tomadas. E é exatamente isso que torna esse desafio interessante. Agora uma coisa importante: se você está acompanhando até aqui e já está aprendendo alguma coisa, já deixa o like no vídeo, compartilha com quem curte esse tipo de conteúdo e ajuda a levar isso para mais gente. Porque a ideia aqui não é só jogar, é evoluir junto com vocês. Voltando para a gameplay, com a base já mais estruturada, eu começo a pensar no longo prazo: armazenamento, organização e expansão. Porque sobreviver 10 dias é uma coisa, mas sobreviver 100 noites exige planejamento. E conforme a gente avança, cada detalhe começa a pesar. Um recurso mal administrado, uma defesa mal posicionada, tudo pode virar problema lá na frente. Por isso, eu vou sempre ajustando, melhorando e otimizando tudo que já foi construído. A meta aqui é clara: chegar nas 100 noites totalmente preparado. E para isso cada dia conta. Então vai acompanhando, vai anotando as dicas e principalmente vai entendendo o raciocínio por trás de cada decisão. Porque não é só sobre o que eu faço, é sobre por que eu faço.
E agora o desafio realmente começa a ficar sério. Os próximos dias vão exigir muito mais estratégia, mais atenção e decisões ainda mais precisas. Então se prepara, porque a jornada até as 100 noites está só começando. E agora que a base já está mais estruturada, começa uma fase que muita gente subestima: manutenção e otimização. Não adianta só construir e esquecer. Eu começo a revisar tudo: paredes, entradas, posicionamento das torretas, porque pequenos ajustes aqui fazem uma diferença enorme quando a pressão aumenta. Eu também organizo melhor os recursos, separando por tipo, deixando tudo acessível. Pode parecer detalhe, mas no meio de um ataque, perder tempo procurando item pode custar caro. Nesse ponto da gameplay, eu também começo a explorar áreas mais perigosas. E aqui o jogo muda completamente. Os inimigos ficam mais agressivos, mais resistentes, e qualquer erro pode ser fatal. Então eu avanço com cautela, sempre analisando o ambiente antes de entrar. Nada de sair correndo sem pensar. Eu limpo área por área, garantindo que não vou ser cercado, e sempre mantendo uma rota de fuga. Enquanto isso, eu continuo focado em coletar recursos mais avançados. Agora não é só sucata e pilhas. Eu começo a buscar materiais mais raros, que vão permitir upgrades mais fortes tanto na base quanto nos equipamentos. E aqui entra uma dica importante. Quanto mais cedo você começa a farmar esses recursos, mais vantagem você tem lá na frente. Com esses novos materiais, eu volto para a base e começo uma nova fase de evolução. Agora eu reforço estruturas críticas, aumento a resistência das paredes e melhoro o posicionamento das defesas. E claro, continuo investindo nas torretas, porque conforme os dias passam, só quantidade não basta. É preciso posicionamento inteligente. Eu começo a criar zonas de controle, onde os inimigos são obrigados a passar, e é exatamente ali que eu concentro o dano. Outra coisa que começa a pesar bastante agora é a gestão de energia. Com mais torretas, mais equipamentos e mais sistemas ativos, tudo começa a consumir mais. Então eu preciso garantir que a base consiga sustentar tudo isso. Se faltar energia no momento errado, já era. Então eu ajusto geradores, distribuo melhor o consumo e evito desperdício. E enquanto tudo isso acontece, eu continuo evoluindo minhas habilidades. Agora eu começo a focar mais em combate e resistência, porque chega um ponto em que não dá mais para depender só da base. Você precisa se garantir também. Então eu melhoro dano, defesa e mobilidade. A ideia aqui é simples. Se algo der errado, eu ainda consigo sair vivo. E claro, conforme a gente se aproxima de noites mais avançadas, a pressão só aumenta. Os ataques começam a ficar mais intensos, mais frequentes, e a base começa a ser realmente testada. E é aqui que você descobre se o que você construiu realmente funciona. Durante uma dessas noites, já dá para ver a diferença. Os inimigos chegam em maior número, mas agora eu tenho estrutura para segurar. As torretas começam a trabalhar, a base segura bem os impactos, e eu fico dando suporte, eliminando o que passa. É um momento tenso, mas controlado. E isso mostra que o planejamento está funcionando. Mas mesmo assim, não dá para relaxar, porque o jogo sempre encontra um jeito de te surpreender. E é por isso que eu continuo melhorando tudo constantemente. Depois de sobreviver a essas noites mais pesadas, eu volto para a rotina de evolução. Mais loot, mais upgrades, mais ajustes. E agora com um objetivo ainda mais claro: preparação total para as últimas noites. Porque chegar perto dos 100 dias não significa que ficou fácil. Na verdade, é o contrário. É exatamente nesse ponto que tudo fica mais difícil. Então eu começo a revisar cada detalhe da base. Entradas, rotas de ataque, pontos fracos, e começo a reforçar tudo como se fosse a última noite. Porque uma falha aqui pode colocar tudo a perder. Outra estratégia importante que eu começo a aplicar é ter planos de emergência. Se uma parte da base cair, eu tenho outra pronta. Se um acesso for comprometido, eu tenho rota alternativa. Isso faz toda a diferença em situações críticas. E claro, sempre mantendo o estoque abastecido. Munição, recursos, itens de cura, tudo precisa estar preparado antes do problema acontecer. E conforme a gente vai avançando, dá para sentir a evolução. O começo era sobrevivência básica. Agora é estratégia pura. Cada decisão tem peso. Cada escolha influencia diretamente no resultado final. Então, se você quer chegar nas 100 noites,
Entende isso? Não é só jogar bem, é pensar bem o tempo todo. E agora, a gente entra na reta final. Os próximos dias vão ser decisivos. A dificuldade vai subir. Os ataques vão testar tudo que foi construído. E qualquer erro pode custar o desafio inteiro. Então fica até o final, porque o que vem agora é o verdadeiro teste. Será que a estratégia vai aguentar até o dia 100 ou tudo vai desmoronar no caminho? Cadê? Emblema conquistado, cê é louco!